Bom dia, paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos e irmãs. Hoje, domingo de Páscoa, dia 4 de abril. Primeiro domingo do mês de abril e última lição, onde estaremos fechando essa revista que falou acerca da atuação do Espírito Santo no pentecostalismo. Cremos no pentecostalismo, cremos na atuação real e atual do Espírito Santo de Deus como pentecostais. Por isso, irmãos, te convido nesse momento a pegar a sua Bíblia, a sua revista e juntos estudarmos acerca da bendita esperança. O que seria a bendita esperança do cristão hoje? O que estamos esperando em Deus? Oremos antes para que o Espírito Santo abra nossa mente e o nosso coração, para que o Espírito Santo esteja aí com você na sua casa, que você possa ser visitado por Ele, que grandes coisas o Senhor possa fazer nesta manhã de domingo, aonde estamos celebrando, a liberdade que Cristo nos deu através da sua morte na cruz do Calvário. Fomos resgatados. Saímos de uma vida de pecado, saímos de uma vida de escravidão do pecado para uma liberdade em Deus, através do seu Filho. Oremos. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos, nós te engrandecemos, Senhor, por esse momento, momento de estudo da Tua Palavra, momento de escola bíblica dominical. Pai de amor, nesse momento visita a vida do meu irmão, da minha irmã, visita a sua casa, visita a minha vida, Senhor, que juntos possamos, Senhor, compreender essa bendita esperança, essa esperança que o próprio Cristo nos deixou através dos seus ensinos, através da sua palavra. Que possamos viver baseados nela, Senhor, que possamos respirar cada dia baseados nela, desejando estar contigo na glória todos os dias, crendo que o Senhor virá. Pai de amor, esteja conosco. Nada fará sentido se a sua presença não estiver conosco. Por isso, Senhor, conduz essa aula conforme a tua vontade e que a nossa mente, o nosso coração esteja aberto para receber do alto aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Essa é a nossa oração em nome santo de Jesus. Amém. Hoje estaremos estudando a lição número 13, cujo título é Voltados os Olhos para a Bendita Esperança. Antes de lermos a leitura em classe, vamos louvar ao Senhor com o hino 469, Ao Estrungir a Trombeta. Louvemos ao Senhor com a Débora. O meu nome ouvirei Jesus chamar.
Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que coisa gloriosa estarmos nos preparando para quando o Senhor chamar o nosso nome. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Estaremos fazendo a leitura em classe, no capítulo 1, versículo de 6 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Então os que estavam com Jesus lhes perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu: O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que os 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: Homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, nós já trabalhamos ela em estudo anterior nessa revista, e ela nos diz exatamente o momento de ascensão de Jesus, onde ele afirma aos seus discípulos que sobre eles desceria um Espírito Santo de Deus. E eles deveriam testemunhar de tudo aquilo que eles haviam ouvido, visto, feito a outras pessoas. Eles não podiam ficar ali em Jerusalém, eles tinham que ir adiante, nas cercanias de Jerusalém, em outras cidades, em lugares mais distantes. E assim, começou então a evangelização, o processo de crescimento e surgimento da Igreja de Cristo. Mas vemos também que quando Jesus ascendeu, os discípulos ficaram olhando para o céu, para onde ele tinha ido, porque os seus olhos não conseguiam mais ver nada. E aparece, conforme diz as Escrituras, 2 homens vestidos de branco que diz que, da mesma maneira que eles estavam com os olhos fitos para o alto, dali Jesus voltaria. E é exatamente sobre essa segunda vinda de Cristo que vamos tratar nessa lição. Nós vivemos, a expectativa da segunda vinda de Cristo. E essa certeza de que Jesus voltará a qualquer momento, ela gera dentro de nós um impacto muito grande, porque nós somos movidos a evangelizar. Ou seja, aquilo que cremos, essa bendita esperança que cremos, essa segunda volta de Cristo que cremos, nós queremos anunciar e devemos anunciar. Então, nós não podemos ficar parados, é uma ordenança do Senhor. Como Igreja de Cristo, nós devemos anunciar para aqueles que estão próximos a nós, para aqueles que estão mais distantes de nós. A internet hoje é uma ferramenta maravilhosa para isso. E crer que Jesus virá novamente gera em nós esse desejo ardente de evangelizar, de anunciar o reino dos céus, de falar do amor de Deus, de mostrar o plano da salvação. E também, não só isso, mas também gera em nós um impacto interior, porque assim como Deus é santo, Ele espera que cada um de nós sejamos também. Então é uma vida diária a ser construída com Deus e em Deus, onde a presença dele dentro de nós vai nos tornando cada dia mais santo até a volta do Senhor Jesus. Outra coisa também que vamos falar é a respeito da fidelidade a Deus. O que seria essa fidelidade a Deus? Então, essa expectativa, esse desejo da bendita esperança que está dentro de nós, de que Jesus retorne, faz de nós pessoas fiéis a Deus. Então, nós vivemos essa bendita esperança de uma forma real em nossa igreja. No nosso púlpito, nos nossos estudos, ela sempre é falada, porque é aquilo que nos move,
né? A nossa fé é movida justamente em crer em Deus e em suas promessas, crer na sua palavra, viver segundo a sua palavra. E o que nos move é justamente essa bendita esperança. Então, desde que Jesus retornou aos céus, nós aguardamos então o seu retorno para buscar a sua igreja. E essa igreja, ela precisa se manter fiel e vigilante. A vigilância é outra coisa necessária também para o cristão, que nós vamos também estar estudando nessa lição. Então, algumas perguntas podem permear, de repente, a nossa mente quando esse tema vem até nós. Por exemplo, quando Jesus virá, por que devemos ser vigilantes? Porque a fidelidade a Deus é fundamental na vida do cristão. É isso que nós vamos estudar, buscando responder, né, a essas perguntas, buscando viver segundo a vontade do nosso Deus. Tópico 1. Breve o Senhor virá. Aleluia, nós cremos nisso. A vinda do Senhor, ela é tão certa como existem os dias e as noites, como existem as estações, né? Primavera, verão, outono e inverno. Da mesma maneira, nós cremos nesse dia tão esperado, nesse dia certo, onde sinais precederão esse dia. A palavra de Deus nos afirma isso. Então, há relatos da segunda vinda de Cristo nas Escrituras. Um deles é esse que nós lemos, né, na leitura bíblica em classe. E mesmo que haja diversas interpretações de como vai ocorrer, quando vai ocorrer, existem duas coisas que, como pentecostais assembleianos, nós cremos. A primeira é no arrebatamento da igreja. E a segunda é que Jesus Cristo voltará em glória. Então, nós temos aqui duas passagens bíblicas, né, que fundamentam, né, a nossa crença. Nós cremos nisso. A primeira se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 15 a 17, que nos diz: Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, depois com eles nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. E a segunda passagem, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, que nos diz: Então o homem da perversidade será revelado, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro da sua boca e o destruirá com o esplendor de sua vinda. Então, a primeira passagem nós vemos aqui a questão da ressurreição dos mortos, né? Cristo ressurgiu primeiro e com ele ressurgiremos. Então, aqui Paulo está esclarecendo a igreja de Tessalônica, que era uma igreja que estava ansiando muito, desejando muito o retorno de Cristo. E ela estava não fazendo mais nada, absolutamente nada, ela só estava esperando a vinda de Cristo. Então, Paulo escreve a essa igreja dando instruções acerca daquilo que ele havia ouvido do próprio Senhor e esclarece em relação ao arrebatamento da igreja. Então, aqui ele diz que antes mesmo de que sejamos levados aos céus, aqueles que estiverem vivos, primeiro ressuscitarão os mortos. Então, essa passagem é para dizer isso. Antes da igreja do Senhor que estiver viva, né? Ou seja, aqueles que ainda estiverem em vida na segunda volta de Jesus, antes desse grupo, vai ressuscitar aqueles que já morreram em Cristo.
essa é a primeira passagem. A segunda passagem fala que vai vir o homem da perversidade, ou seja, o anticristo, ele vai vir, vai ser revelado, mas que o Senhor vai o destruir. E vai o destruir com o esplendor da sua vinda, ou seja, vai ser uma vinda gloriosa. Irmãos, essas duas bases são aquilo que fundamenta toda essa nossa bendita esperança. Nós cremos como Igreja de Cristo que, se estivermos mortos em Cristo, nós ressuscitaremos. Mas se estivermos ainda vivos nessa terra, nós seremos arrebatados. E a outra coisa é que Jesus vai vir com muito poder. Vai vir manifestando a sua glória e destruindo o anticristo. Quando Jesus ascendeu, os anjos disseram que da mesma maneira que estava subindo, desceria. Nós vimos isso na leitura. E Jesus também prometeu voltar, onde buscaria a sua igreja, levando-a para o céu. Nós encontramos no Evangelho de João 14, 1, 3. Jesus aqui está falando para os seus discípulos e ele fala daquilo que ele iria preparar para a sua igreja. Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, ou seja, se não tivessem muitas moradas, eu lhes teria dito, Jesus iria dizer, mas eu vou preparar lugar para vocês. Quando tudo estiver pronto, eu virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Então, o lugar da Igreja de Cristo é onde Cristo está. E Cristo deixou uma promessa para a sua igreja, que ele está preparando um lugar especial para ela. Que quando tiver tudo pronto, ele virá buscar a sua igreja. Então, os discípulos eles estavam ansiosos por uma restauração política, uma restauração nacional. E o que eles viram foi o Mestre, o Cristo, o Senhor deles, aquele que foi prometido ascender. E quando eles perguntam ao Senhor, Senhor, então quando vai ocorrer a restauração em Israel? Jesus os corrige. Os corrige dizendo que a data, o dia, o momento, eles não sabiam. Somente o Pai sabia. E percebemos que o Senhor, quando dá ordem a eles para eles avançarem, para eles serem testemunhas além das cercanias dos judeus, Jesus está falando, eu não vim só para vocês, eu vim para todos. Então Jesus veio para todos. O reino dos céus é para todos, não é somente para Israel. E esse momento certo da vinda de Cristo, somente o Pai sabe. Outra coisa importante é que as Escrituras falam que os sinais revelados, eles seriam revelados antes da volta de Cristo. E nós percebemos que esses sinais estão cada vez mais claros. Nós temos o sermão profético de Cristo, que se encontra nos capítulos finais do Evangelho de Mateus, onde o Senhor lhe diz que haverá aparecimento de falsos cristos, guerras, calamidades, fome, crescimento da apostasia. Mas, apesar de ninguém saber o dia e nem a hora, o Senhor Jesus ele nos mostrou alguns sinais evidentes importantes, e uma delas é o derramamento do Espírito Santo, ou seja, uma promessa do Senhor para os últimos dias. Nós vemos isso em Atos, do mesmo livro que acabamos de ler no início da aula, capítulo 2, versículo 15 a 21, ali a gente já percebe que o Espírito Santo de Deus já caiu sobre aquelas pessoas que estavam ali naquele lugar, veio sobre aquelas pessoas com poder, e diz assim a palavra do Senhor: essas pessoas não estão bêbadas como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário,
O que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse o Senhor, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e fumaças e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então aqui há uma citação, né, do livro profético de Joel, capítulo 2, e os apóstolos de Cristo que estavam vendo aquilo tudo, as pessoas estavam achando que elas estavam embriagadas, né? Tinham tomado muito vinho. E eles estão falando, não, isso aqui é o cumprimento, né, do profeta Joel. Aquilo que o profeta Joel havia falado está se cumprindo nos dias de hoje. Então, o derramamento do Espírito é de fato uma grande promessa concretizada ali naquele momento, né, no dia de Pentecoste, ali no início da igreja, e é até os dias de hoje. Então a gente percebe que o pentecostalismo é o maior movimento protestante do mundo e não para de crescer. As igrejas pentecostais são as que mais crescem no mundo todo. E o Senhor continua agindo, o Senhor continua derramando do seu espírito, o Senhor continua derramando dons à igreja. Para quê? Para que muitos possam conhecer a verdade. Para que muitos possam aceitar Jesus e ter as suas vidas transformadas. Além desse sinal, um outro sinal evidente também foi o surgimento do Estado de Israel em 1948. Nós percebemos Israel hoje como um Estado soberano. Então, a restauração de Israel, conforme profecias bíblicas, ela deve ocorrer na esfera nacional e espiritual. Na esfera nacional, nós já estamos vendo isso. Então, ou seja, aquilo que Deus prometeu a Israel, que Israel seria reconstruída como uma nação, isso já aconteceu. Né? Em 1948, Israel se tornou um Estado soberano. Mas também vai ocorrer, né, a restauração de Israel enquanto na esfera espiritual. Então, esses são motivos suficientes para nós crermos na bendita esperança, que ela nunca nos abandonará, nem depois da nossa morte, porque o Senhor, ele nos afirma que, assim como lemos, nós ressuscitaremos para uma vida eterna com ele. E isso é glorioso demais, meus irmãos. Essa bendita esperança de que Cristo voltará traz para nós, enquanto igreja de Cristo, um fervor, um amor ao plano de Deus. Nós não podemos ficar parados. Olha o que nos diz a carta de Paulo à igreja em Corinto, a primeira carta, no capítulo 15, versículo de 20 a 23. Mas Cristo, de fato, ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram, uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem. Aqui está se referindo a Adão. Agora, a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Aqui está se referindo a Jesus. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Aleluia! Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro filho da colheita e depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltar. Aleluia! Que promessa gloriosa que o Senhor tem para cada um de nós. Tópico 2. A necessidade de vigilância. Se Jesus voltará para buscar a sua igreja, como a sua igreja deve permanecer até que ele chegue?
No sermão escatológico de Jesus, como nós vimos, Mateus 24, 25, Jesus a todo instante ele orienta seus discípulos quanto à vigilância. O que quer dizer vigilância? Vigilância é o ato de vigiar, de manter-se alerta para não correr algum risco. Então, o cristão ele precisa ser vigilante. O cristão ele precisa, eu já falei isso em outra oportunidade, estar na torre de vigia. Aquela torre onde a gente consegue ver 360 graus da nossa vida, onde a gente sabe que o inimigo está chegando, como nós vamos nos defender e como nós devemos atacar. Então, isso precisa estar em cada um de nós, esse desejo de vigilância, estarmos prontos para quando Jesus voltar, porque como nós vimos, vai ser muito rápido, vai ser algo que vai acontecer de uma maneira extraordinária, nós não sabemos o dia, nós não sabemos como, mas de fato vai ser rápido. E ele vai vir buscar a igreja que estiver pronta. Então, em nós precisa haver vigilância. Em muitos momentos da história da igreja, muitas datas da segunda vinda de Cristo surgiram e também muitas pessoas foram enganadas, né, pelo anúncio da chegada de falso Cristo. Então, isso é um estudo muito grande, porque baseado na chegada dessas pessoas, muitas pessoas foram enganadas, muitas pessoas deixaram de seguir ao verdadeiro Cristo, ao Senhor, ao único Senhor, para ser enganado pelo homem, e muitos perderam a sua vida. Mas hoje, nessa aula, o Senhor quer falar para mim, para você, que nós precisamos estar vigilantes, não em relação à voz humana, mas à voz de Deus. Aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para mim, aquele modo de vida que devemos ter na presença do Senhor. Não há um outro caminho, irmãos. Não há. É igual a receita de um bolo gostoso e saboroso, só há aquele jeito de fazer. Se fizermos de outra maneira, se colocarmos outros ingredientes ou em quantidades diferentes, o bolo não vai sair saboroso como aquele. Então, a mesma maneira, o Senhor deseja que eu e você nós tenhamos uma vida constante, uma fé não vacilante. E como isso pode acontecer? Com leitura da palavra, com estudo da palavra, ouvindo a palavra, estando presente nos cultos, orando sem cessar, cantando louvores e adorando ao Senhor, vivendo uma vida atenta a qualquer possibilidade, né, de vir sobre nós a obra da carne. Então, é a nossa carne lutando contra o nosso espírito todos os dias. E aquilo que a gente alimentar é aquilo que vai crescer. Então, se nós vamos alimentar o nosso espírito com uma vida segundo a vontade de Deus, é o nosso espírito que vai conduzir a nossa vida. Mas se nós vamos alimentar a nossa carne, é a carne que vai conduzir a nossa vida. E não é isso que Deus quer de cada um de nós. O que Jesus espera da sua igreja é que ela se mantenha exatamente vigilante em oração e pronta. Há poucos dias atrás, o nosso pastor pregou, anunciou a palavra de Deus com a parábola das 10 virgens, e é exatamente aquilo. 5 virgens eram prudentes e 5 virgens não eram prudentes. 5 virgens tinham reserva de óleo e as outras 5 não tinham. Todas elas estavam meio adormecidas, mas 5 delas estavam aqui na expectativa. Estavam prontas. Caso viesse acabar o azeite, né, aquilo que alimentava as suas lamparinas, elas tinham a reserva. Nós precisamos, irmãos, ter reserva,
ter combustível dentro de nós precisamos estar cheios do Espírito. Fazendo uma analogia à nossa vida de uma maneira muito fácil de entender, é igual o carro sem combustível não anda. Agora, se você enche o tanque do carro, o carro te leva para muitos lugares. Assim deve ser a nossa vida precisa ser cheia do Espírito. A nossa vida precisa estar pronta para quando Jesus voltar. E é isso que ele espera de mim e é isso que ele espera de você. Por quê? Porque nós não sabemos nem o dia nem a hora. Se nós soubéssemos o dia e a hora, ia ser tudo mais fácil, não ia ser? A gente podia viver a vida que a gente quisesse, fazer aquilo que a gente quisesse e na véspera de Jesus voltar a gente tentava consertar tudo. Mas não é isso que Deus planejou para mim, para você. Ele deseja estar diariamente no nosso convívio, diariamente em nossos pensamentos. Ele quer estar diariamente na nossa família, na sua família, em tomadas de atitude. Quando a gente sai de casa, a gente conversar com Deus. Quando a gente estiver diante de um alimento, a gente agradecer a Deus. Quando a gente conquistar algo, a gente atribuir a Deus aquela nossa conquista. Nós estamos vivendo dias terríveis, avassaladores, onde nós temos perdido pessoas que amamos, mas nós precisamos continuar firmes na presença do Senhor. Por quê? Porque Ele tem promessa para mim, Ele tem promessa para você, Ele tem promessa para aqueles que já partiram em Cristo, que um dia todos nós estaremos juntos na glória. E eternamente, para todo sempre, com o Senhor. Então, os apóstolos assim eles ensinavam e assim nós devemos ensinar e viver, tendo cuidado com esses alarmes falsos de que Jesus já está voltando, quando vai ser, porque o sinal é isso, porque o presidente tal é o anticristo, porque o presidente de outro país lá é o anticristo, porque isso que está acontecendo é por conta disso. Nós temos que nos preocupar conosco, irmãos. A minha vida, eu preciso me preocupar com a minha vida, eu preciso me preocupar com a minha família. Se cada um de nós fizermos isso, nós estaremos todos preparados para quando Jesus voltar. Nós também precisamos manter essa nossa fé constante, não vacilante. Nesses dias tem sido difíceis, a nossa fé tem sido muito abalada, porque nós temos orado ao Senhor muitas vezes pedindo cura e a cura não ocorre. Então a nossa fé ela não pode ficar sendo baseada naquilo que Deus pode fazer, porque Deus é Deus e Ele é soberano, a soberania dele é imutável. Então a vontade de Deus é manifesta na nossa vida de uma maneira poderosa e todos os dias. Por isso a nossa fé ela tem que ser constante, não pode ser vacilante. E também orando e fortalecendo o nosso espírito, como eu falei, buscando a sua palavra. A palavra de Deus é a nossa bússola, a palavra de Deus é o nosso alimento. A palavra de Deus é que nos mantém firmes na fé. Porque nós percebemos do Gênesis ao Apocalipse várias situações, na história de Israel, nos homens de Deus, mulheres de Deus, de situações muito difíceis, muito complicadas, aonde Deus em cada momento se fez presente, mostrando a sua soberania e a sua vontade. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 2 e 3 nos diz: Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente como ladrão à noite. Foi como eu falei, vai ser rápido. Ladrão, quando ele vem assaltar, ele não demora muito tempo. Ele entra rápido e sai rápido com aquilo que ele deseja. Mas essa comparação é muito interessante, porque nós precisamos estar o quê? Vigilantes. Quando as pessoas disserem tudo está em paz e seguro, então o desastre lhes sobrevirá tão repentinamente como iniciam as dores do parto de uma mulher grávida e não haverá como escapar. Paulo aqui está falando nessa carta à igreja de Tessalônica que Jesus vai vir muito rápido e que nós não podemos estar dormindo ou cochilando, nós não podemos estar sem reserva de azeite,
nós precisamos estar firmes na palavra do Senhor, esperando esse grande dia. E mesmo que esteja tudo em paz e seguro, nós não podemos ter constância na nossa fé, porque nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar. E por isso, irmãos, eu e você, nós precisamos viver uma vida que agrade ao Senhor todos os dias. Vou fazer algo? Tenho que perguntar: o Senhor vai se agradar? Vou investir em algo? O Senhor vai estar comigo? Uma necessidade de fazer algo a alguém, essa é a vontade de Deus? Tomadas de atitude do cristão, todo tempo, precisam ser tomadas diante do Senhor. E o Senhor, ele nos responde. Nos responde. Em tudo ele nos responde. Ele tem sempre uma resposta para a gente. Seja o sim, seja o não, seja o espere. Tópico 3. Vivendo com fidelidade. Esse é o último tópico dessa lição, o último tópico desta revista, aonde Deus nos convida a viver uma vida de fidelidade a Ele. Então, como definir uma vida fiel a Deus? Exatamente adotando um estilo de vida cristã que crê na segunda vinda de Cristo. Então, se eu creio que Jesus vai vir buscar a sua igreja, e a igreja de Cristo sou eu, é você, eu preciso estar diante de Deus de uma maneira irrepreensível. Ou seja, tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que eu penso, todas as minhas atitudes, elas agradam ao Senhor. Essa é uma vida de fidelidade a Deus. Então, assim como Deus é santo, eu devo buscar a santidade. Assim como Deus é fiel, devemos viver fielmente a Ele e aos seus preceitos. A fidelidade, ela implica exatamente em estar cheio de fé. Quando eu estou cheio de fé, eu sou fiel ao Senhor, porque é isso que Ele espera de mim. E a fé é crer naquelas coisas que a gente não está vendo, mas tendo a certeza de que elas vão acontecer. Então é assim que é a parousia. Eu não estou vendo, eu não estou vendo nada, mas eu creio que a parousia vai acontecer. A volta de Cristo vai acontecer. Lealmente também implica em lealdade, em viver uma vida leal ao Senhor, uma vida de respeito, uma vida de constância diante de tudo o que assumimos a Deus. Nossos ministérios, nossos chamados, tudo aquilo que Deus entrega na minha mão, entrega na sua mão, todos os dons que o Senhor derrama sobre as nossas vidas, nós devemos manifestar esses dons, edificando a igreja, edificando uns aos outros, edificando a minha vida. Então, viver uma vida de fidelidade a Deus é isso, exatamente é isso. Cumprindo em minha vida, na sua vida, tudo aquilo que Deus espera de cada um de nós. Assim como Deus cumpriu a promessa do Salvador do mundo, assim também será a sua segunda vinda. Essa fidelidade pode ser encontrada em nós, em nossa casa. Então, é uma pergunta, são perguntas que nós podemos fazer agora nessa manhã. Essa vida que Deus espera de cada um de nós, nós temos vivido? Aqueles que estão em nossa casa têm vivido? Porque o primeiro campo missionário do cristão, irmãos, é a nossa família. Nós devemos não só dar bom testemunho àqueles que nos cercam, como também falar do amor de Deus todos os dias, para que a gente possa falar, assim como Josué falou, diante de todas as outras famílias, eu e a minha casa, a gente serve ao Senhor. Então, essa fidelidade, ela é muito importante. Não pertence a nós sabermos o tempo certo que Jesus vai voltar, mas aquilo que depende de nós devemos fazer. Então, a expectativa da vinda de Cristo, a bendita esperança, está dentro de nós. Agora, o que nós precisamos fazer até o momento em que Jesus vai chegar e vai vir buscar a sua igreja? Isso nós é que devemos fazer. Então, uma vida constante de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida onde a gente não substitua nada
né? Pelo aquele momento de devocional com Deus, uma vida onde a gente fala do amor de Deus ao outro, uma vida onde a gente se preocupa em postar algo na internet que vai tratar e trabalhar a vida do outro de alguma maneira. Os nossos cultos, eles têm sido feitos através da internet, né? Eles são online. Compartilhe com as pessoas da sua família, né? Vidas estão precisando dos seus amigos, né? Pessoas que estão distantes de você, que você não pode ir à casa da pessoa, mas ela pode receber a palavra de Deus na casa dela. Então são atitudes, irmãos, que o Senhor espera de mim, espera de você. Aquele que é fiel a Deus, não importando as circunstâncias, receberá o seu galardão e herdará o reino dos céus. E eu concluo essa aula com esse versículo maravilhoso, escrito de Paulo, né, ao jovem Timóteo, pastor Timóteo. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que, com grande expectativa, aguardam a sua vinda. Aleluia. Grande expectativa, bendita esperança. É isso que tem que nos mover, irmãos. Não podemos olhar as circunstâncias. Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele já estava acabando a carreira dele como apóstolo do Senhor aqui na terra. E a certeza dele era tão grande, era que quando ele estivesse com o Senhor, ele ia receber o prêmio da sua vocação, do seu chamado. Assim devemos viver com o Senhor, com essa certeza grande, essa certeza que envolve-nos de que um dia, na glória, cada um de nós receberá a coroa da justiça nas mãos do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa restaurar as áreas da sua vida que necessitam ser restauradas. Não perca a esperança, meu irmão. Viva uma vida que Deus quer contigo. Não deixe esse mundo, nem as coisas que ocorrem neste mundo atrapalhar a sua caminhada com Deus, mas persevere com vigilância até o dia da segunda vinda do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. É com muita alegria, irmãos, que terminamos hoje mais uma revista, mais um trimestre de Escola Bíblica Dominical da classe de adultos. A partir do próximo domingo, dia 11 de abril, nós estaremos online. Então, a partir das 9 horas da manhã, coloque-se diante da nossa telinha, ou seja, no seu celular ou no seu notebook, porque junto às 9 horas estaremos ao vivo. A aula será gravada e depois compartilhada para os alunos que não estiverem ao vivo. E estaremos estudando na classe de adultos a revista que fala sobre dons espirituais e ministeriais, ou seja, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Tudo aquilo que Deus colocou em minha mão, em sua mão, o chamado de Deus para comigo e para com você, nós vamos estar estudando no próximo trimestre. Oremos ao Senhor agradecendo, sendo grato de todo o coração, porque mesmo diante dessa pandemia, nós estamos tendo a oportunidade de estudar a palavra. Participe, compartilhe, chame o seu irmão, a estar na Escola Bíblica Dominical. E juntos, mesmo à distância, possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Oremos. Querido Deus, amado Pai, com grande alegria em meu coração, ó Deus, que te agradeço, Pai, de todo o coração por essa aula, por essa oportunidade de estar estudando a Tua Palavra. Senhor, essa revista, o pastor Ezequias Soares, toda a equipe da CPAD, nós colocamos em Tuas mãos, Senhor. Continue, Senhor, capacitando homens e mulheres a serviço do Teu reino, Senhor. Muito obrigada, Senhor Jesus, por essas revistas, por esses temas, Senhor, onde temos aprendido mais acerca da Tua vontade em nossa vida, Pai. E diante da aula de hoje, nós venhamos, ó Senhor, colocarmos diante de Ti, que
nós possamos, Senhor, viver uma vida segundo a Tua vontade, te buscando, Senhor, cada vez mais, sendo santo diante da Tua presença. Por isso, desce sobre nós o Teu Espírito, nos orienta, Senhor, para que em cada palavra que formos falar acerca do Teu reino, nós estejamos cheios do Teu Espírito, Senhor. Desce na minha vida, na vida da minha família, na vida do meu irmão, da minha irmã, na família do meu irmão, da minha irmã, ou de quem quer que seja que esteja escutando, Senhor, essa aula nesse momento, que o Senhor venha com Teu poder, Senhor, nos capacitando para a grande obra que o Senhor tem conosco, Senhor. Pai de amor, Pai querido, e te aguardamos, Senhor. Te aguardamos, aguardando a vinda, Senhor, a vinda do Senhor Jesus, Senhor, para buscar a sua igreja, Pai. E isso, Senhor, nos move, Senhor. Isso, ó Senhor, nos movimenta a viver uma vida que agrada ao Teu coração, Senhor. Por isso esperamos a bendita esperança, Senhor, da segunda volta de Cristo, Pai. Isso nos enche o coração, Senhor, de paz e de alegria, porque sabemos que as suas promessas, Senhor, elas são cumpridas, Deus, e que essa promessa se cumprirá na minha vida e na vida do meu irmão. Para a glória do seu nome nós oramos, entregando, Senhor, nossa casa, entregando o nosso dia, o nosso domingo, Senhor. Deus nos prepara, Senhor Jesus, para estarmos diante de Ti durante a noite, num culto de celebração e de adoração a Ti, Senhor. Toma nossa semana em Tuas mãos, Senhor. Que seja uma semana de boas notícias, Senhor. E nos fortalece, nos revigora, Senhor. Nos dê paz, Senhor. Nos dê tranquilidade, Senhor, diante dessa pandemia, Pai. Ó Deus amado, porque temos a certeza que um dia estaremos contigo na glória, Senhor. E é isso que enche o nosso coração, Senhor, dessa bendita esperança, Pai. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, por esse momento. Muito obrigada por esse dia, Senhor. Continua conosco. Em nome santo de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família. Um grande beijo meu e de toda a minha família para você. Deus te abençoe.